Ok, boa noite, gente. Então vamos lá começar. Oficialmente aqui, começando a gravação. Eu coloquei um papel, tá em cima da cabeça da Fernanda. Depois você dê uma olhada. Uma imagem que eu tirei. Eu fui na loja da CPAD. Eu tirei uma foto de um livro. Foi foto que eu tirei do celular. Ficou tão bom. Eu imprimi a lista dos reis de Israel. Aí vocês têm uma divisão aqui. Depois eu vou passar essa imagem para vocês. O reino unificado, Saul, Davi, Salomão. Depois a divisão do reino em reino de Judá e reino de Israel, com a lista dos reis, o ano e os profetas bíblicos, e a data das profecias deles e o conteúdo da profecia deles. Essa imagem aqui é muito didática, é muito boa e é fidedigna com as datas aqui dos acontecimentos. Você dê uma olhada mais com calma, tá? Hoje a gente vai finalizar então o estudo de 1 Samuel. É um livro que, graças a Deus, eu acho que em nível de debate, de conhecimento, de contribuição, eu acho que até hoje nos investigadores a gente não fez estudo de um livro como nós fizemos de 1 Samuel. E eu dou graças a Deus porque isso mostra um amadurecimento muito grande da parte de vocês e também da minha parte, porque eu quero desde já aqui dar meu testemunho de que desde o início desse curso as pessoas pensam muito no efeito no aluno, né? Mas o efeito do professor também. Eu tenho pessoas que escutam os áudios e falam que gostam muito, aprendem muito, fazem estudos em caderno e tal, acompanhando a leitura da Bíblia, e que notou um amadurecimento, notou uma diferença assim em minha pessoa. E eu dou graças a Deus por isso, porque realmente isso tem contribuído para o nosso crescimento, não só meu, não só de vocês, mas mutuamente, daqueles que têm ouvido esses estudos. Nós temos debate. Exatamente. Aí, eu poderia, quando termina o dicionário, a gente poderia fazer uma organização que está devendo desde o primeiro ano de. A gente está devendo com fraternização, na verdade. Fez um ano. Podemos fazer sim. A gente pode marcar para a semana que vem. A gente poderia fazer isso quando terminar aí. A gente marca para a semana que vem, tá? Boa noite. Veja só, hoje vai ser dos capítulos 27. Hoje vai ser dos capítulos 27 até o 31. Vamos lá então para a leitura, porque hoje a gente tem bastante coisa. Capítulo 27, Davi vai ter outra vez com Aquis, rei de Gate. A última vez que Davi esteve com o rei de Gate, um dos reis dos filisteus, porque cabe lembrar aqui, os filisteus não tinham um rei, eles tinham vários reis. Eram 5 cidades e cada cidade tinha um monarca, um príncipe. E Davi, em uma certa situação, fugiu para a cidade de Gate, foi preso, e para se livrar da morte, ele teve que se fingir de louco diante do rei de Gate, de onde ele expulsou de sua presença. Ele fugiu e escreveu um salmo belíssimo agradecendo a Deus pelo livramento. Aqui ele vai voltar para Gate. Lembra que semana passada a gente falou de um homem, do servo de Saul, que era edomita e era mercenário de Saul? Doeg, exatamente. Ele falou fofoca, né? Sobre Davi, sobre onde Davi estava, né? Pois bem, a gente falou que essa função de mercenário na antiguidade era muito comum. Pessoas de outros reinos serviam a monarcas de outros reis e faziam o trabalho que às vezes os reis não queriam expor os seus soldados a fazer. Davi vai começar um período na sua vida que ele vai servir como mercenário do rei de Gate. Olha o que é interessante, a gente colocando dentro dos planos de Deus. Davi, o principal inimigo dos filisteus depois de Saul, porque Saul, como rei de Israel, era o principal inimigo dos filisteus. Só que Davi tinha uma má fama pelos filisteus porque ele tinha derrotado o seu maior herói, Golias. E aqui agora, Davi vai se tornar aliado dos filisteus. Vocês conseguem imaginar essa situação? Versículo 1. Disse, porém, Davi no seu coração: ora, ainda algum dia perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar, porque todos os termos de Israel, e assim escaparei de sua mão. Davi coloca na balança: eu não posso ficar em Israel, porque para todo lugar que eu vou, Saul me persegue.
Ele não pode confiar na palavra de Saul. Já 2 vezes ele não matou Saul, teve oportunidade, só que Saul muda de ideia constantemente. Ele é maluco, né? Bipolar. E ele não pode mais ficar nos termos de Israel. Então ele decide ir para onde? Para a terra do seu outro inimigo. E aí tem um ditado. Não. O inimigo de meu inimigo é meu amigo. Então o inimigo do meu inimigo, o inimigo de Saul, que é meu inimigo, vai se tornar meu aliado. Então Davi se alia aos filisteus e vai passar a lutar. Veja, ele vai ficar na cidade de Gate. Vamos para o nosso... mostrar para vocês mais uma vez aqui. Vamos lá. Da última vez que a gente viu Davi, ele estava na cidade de Nob, né? Ele vai sair dessa região aqui e vai para a região filisteia, que é a cidade de Gate, que é a mais próxima das cidades perto do território de Israel. Chegando lá, ele vai ser recebido pelo rei, ele vai se apresentar diante do rei de Gate e vai fazer uma aliança com o rei de Gate. O território de Saul terminava aqui, eles não ultrapassavam aqui e os filisteus não ultrapassavam para cá. Tanto que essa área aqui era a área de conflito, era a área das guerras, onde aconteciam os embates. Porque ora os filisteus conquistavam essas cidades para cá, ora os israelitas conquistavam cidades para cá. A cidade de Gate, por exemplo, foi conquistada algumas vezes pelos israelitas e depois reconquistada pelos filisteus. De todas as cidades dos filisteus que Israel nunca conseguiu conquistar e derrotar, a única foi Ascalon, que é uma cidade marítima, fica perto do mar. Foi a única que Israel não chegou a vencer em batalha em toda a sua história, em toda a história de Israel. Então, pensando nessa estratégia, Davi então decide se aliar e vai dizer o seguinte, que quando Saul soube que Davi tinha fugido para a terra dos filisteus, Saul parou de perseguir Davi, está no versículo 4, e não cuidou mais em o buscar. E Davi vai dizer para o rei de Gate, versículo 5, se eu tenho achado graça aos teus olhos, dá-me lugar numa das terras, para que ali habite, por que razão habitaria o teu servo contigo na cidade real? Então veja, o rei aceita Davi para ficar lá. Só que Davi não quer ficar na cidade real, ele não se acha digno, não é um sinal de humilhação, para ficar junto com o rei. Então o rei vai colocar Davi na cidade de Ziclague. Gravem esse nome, Ziclague, é nome até de um remédio. Não sei se vocês conhecem, tem um medicamento chamado de Ziclague. Para quê? Não sei para que serve. Mas eu coloquei no Google lá, Ziclague, apareceu um medicamento lá, que eu nunca tinha visto, eu tive que colocar. Não era meme, não? Oi? Não. Zizi? Não. E lá, Zizi, e aí? Tô olhando hoje, assim, quebrei, não dá pra falar. Ziclague. Algumas traduções parece Zicaque, algumas... Ziclague, exatamente. Ziclague. E o que acontece? Ziclague, nessa época, pertencia aos filisteus. Onde ficava Ziclague? Ele não quer ficar aqui. Então, para onde ele vai? Para cá. Olha a área de domínio dos filisteus. Na verdade, Ziclague pertencia aos domínios de Judá. Todo isso aqui, ó, era da tribo de Judá, né? Mas foi conquistada pelos filisteus. Então, Davi vai morar aqui com todos os seus homens, todas as suas mulheres, todos os seus filhos, tudo que lhe pertence, vai morar em Ziclague. Saul não pode ir a Ziclague, porque se Saul for para Ziclague, ele está decretando guerra contra os filisteus, tá? Então é lá que Davi vai morar. Em escala, gente, você sabe da escala, né? Em mapa, ó, isso aqui é 1 centímetro. 1 centímetro, 20 quilômetros. A cada centímetro a gente conta 20 quilômetros. Aí você vai contando, por exemplo, se daqui para cá dá 1 centímetro na régua, significa que dessa cidade para essa daqui dá 20 quilômetros. Aí você coloca uma régua aqui, por exemplo, de 30 centímetros,
20 vezes 30, 600, né? Aí dá 600 quilômetros de um ponto a outro. Davi andou muito. Ele vagou muito. O homem ungido de Deus para ser rei passou por anos como fugitivo, partindo de cidade a cidade, aventura a aventura, até que fosse de fato coroado como rei. E no segundo livro de Samuel a gente vai ver que quando finalmente Davi vai ser coroado rei, ele ainda não vai ser coroado rei de todo Israel. Só de uma parte, porque a outra ainda vai ter que ainda lutar para conquistar. Então você vê a dificuldade. E a gente vê, né? Era a promessa de Deus, a unção. Mas e a conquista da promessa? Veja só tudo que Davi precisou passar. E a gente pensa também no lado humano de Davi. Davi era um ascendente ao trono. Nos olhos de Saul era um golpista, porque o trono não pertencia a Davi. Davi muitas das vezes ia usar de artimanhas e algumas vezes mentiras, como a gente já viu ele mentindo para o sacerdote Abimeleque, dizendo que tinha sido enviado por Saul lá para a cidade de Nebo, onde estava o tabernáculo, e acabou com aquela matança de sacerdotes depois, né? Na verdade, que realmente o sacerdote não sabia de nada. Saul não queria saber, que os sacerdotes não sabiam, e mandou matar geral. Então ele fica em Ziclague. Quanto tempo? 1 ano e 4 meses. Está no versículo 7, que ele vai passar lá em Ziclague. E durante esse 1 ano e 4 meses, Davi fez guerra contra os Gesuritas, contra os Gersitas, os Amalequitas, porque eram moradores que viviam, eram povos que viviam tentando dominar, tentando influenciar naquelas regiões. E Davi lutou a guerra pelos filisteus. E aí o que vai acontecer? Enquanto Saul vai habitar em Ziclague, Davi vai aproveitar para lutar guerras para ele. E olha o que ele vai dizer para o rei. Davi feria todos esses povos, versículo 10. E quando o rei Aques perguntava para Davi aonde ele tinha lutado, sobre onde destes hoje, Davi respondia: sobre o sul de Judá, sobre o sul dos Jeremeleus e sobre o sul dos Queneus. Mentira. Ele mentia para o rei de Gate dizendo que lutava no sul de Judá, como se desse uma impressão que ele estava lutando contra seu próprio povo. Mas enquanto ele estava lutando contra os inimigos de Judá, ele mentia a informação para o rei. De certa forma, ainda protegia o reino dos filisteus desses inimigos. Não só de Israel, mas também desses outros possíveis inimigos. E o versículo 12 vai dizer que Davi ganhou tal confiança do rei de Gate, que disse assim: fez-se ele por certo aborrecível para com o povo em Israel, pelo que me será por servo para sempre. Ou seja, nos olhos do rei de Gate, Davi tinha se tornado inimigo de Israel. Então, olha a estratégia do rei: quero ele para mim, porque ele agora é um traidor do seu povo, é um inimigo do seu povo. Então eu vou guardar esse homem como o meu maior tesouro. Na mentalidade do rei de Gate, Davi estava fazendo uma coisa, mas na verdade Davi estava fazendo outra coisa. Isso é uma estratégia militar, tá? Aqui o homem tem que se utilizar também de suas estratégias, de suas artimanhas, de seus jeitinhos para fazer as coisas, né? E aí Davi continuou então habitando em Ziclague e ficou lá. Enquanto isso, capítulo 28, Saul está cada vez mais distanciado da presença de Deus. Vamos lembrar os últimos feitos de Saul, né? Saul matou 85 sacerdotes, incluindo o sumo sacerdote, só sobreviveu um, Aimeleque, que fugiu para estar com Davi lá. Quando Saul mata os sacerdotes do Senhor, a gente viu que Deus já repreendia Saul, Deus já não mais respondia a Saul, nem as orações, nem os sacrifícios, nem as preces, nem a nada. E quando ele mata os sacerdotes, ele por definitivo acaba com toda a possibilidade de Deus falar com ele. É aquela coisa que Deus, quando entrega ao homem, a sua vontade. O homem não
às vezes nem quer, mas com seus atos acaba ele mesmo se distanciando mais e mais de Deus. E quando ele quer voltar, o contato já foi quebrado. E é o que a gente vai ver daqui a pouco no capítulo 28. A gente vai deixar o capítulo 28 para o final da aula. Vocês todos já sabem o que acontece, já leram. Não é um acontecimento que precisa de ordem cronológica. Vocês já sabem o que aconteceu. Eu vou pensar. Não, mas vai dar tempo. Vai sim, vai dar tempo. Então a gente vai pular para o 29. Porque aí dá tempo também se chegar mais alguém. Tá? Capítulo 29. Pois bem, a profecia que Saul tinha recebido é que ele seria derrotado. Vocês leram, né? Profecia dos mortos. Ele seria derrotado pelos filisteus. Capítulo 29. E ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Afeca, e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezeel. E os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares, porém Davi e os seus homens iam com arques em retaguarda, ou seja, os 5 reis israelitas indo contra Israel. E Davi vai com o rei de Gate. Ele é soldado do rei de Gate, tá? Na retaguarda, não está na linha de frente. Mas olha só, aqui a gente começa a ver o agir de Deus. Pode abrir tudo. Aqui a gente começa a ver o agir de Deus. Imaginem a cena: Davi do lado do exército dos filisteus indo lutar contra o exército de Israel. Sendo que Davi não estava lutando contra Israel. Na cabeça do rei de Gate ele estava lutando contra Israel, mas de fato Davi não estava. Então aqui é uma prova de fogo agora para Davi. Se de fato você é meu aliado, o rei de Gate dizendo a ele: você lutará comigo contra o seu próprio povo. E Davi não rejeita, Davi vai. Porém os acontecimentos vão ser guiados por Deus de tal forma que Deus não vai permitir que o seu servo lute contra o seu próprio povo. E como que Deus vai fazer isso? Vocês que leram podem responder. Oi? Oi? Gerando desconfiança. Como é que Deus vai impedir que Davi lute contra o seu próprio povo em campo de batalha? Gerando desconfiança no coração dos oficiais. Exatamente. É porque não deixa Ele ele fica subir, com medo mandam ele de- voltar, né? Fica com Exatamente. medo dele se voltar lá contra ele. Lembra do Deus que endureceu o coração de Faraó? Aqui esse Deus vai lançar Aqui esse Deus vai lançar desconfiança agora no coração dos homens, para que não confiem em Davi. Os 4 reis, os outros príncipes dos filisteus, vão se juntar com o rei de Gate e vai dizer o seguinte: você é maluco de levar esse homem para o campo de batalha? Chega lá, ele vai se juntar com Saul e vai derrotar já a gente. Vai confiar em Davi? Ele matou Golias. Ele é o herói dos israelitas. O rei de Gate até vai tentar argumentar: não, ele tem lutado ao meu favor, tem sido meu servo, mas ele não vai conseguir. E vai mandar Davi voltar. Então olha só. E a Bíblia fala até que Davi insistiu. Mas insistiu de uma forma assim: poxa, meu rei, eu tenho te mostrado tanta confiança, por que não permite lutar contigo? Pô, Davi, eu queria, mas os meus parceiros lá, os outros ministros, né, os outros presidentes, não concordam que você vá, porque não confiam em você do jeito que eu confio. Eu acho que para Davi isso foi um alívio muito grande. Claro que as palavras de Davi foram muito falsas, né? Porque assim, na verdade foi um alívio para ele não lutar contra o seu povo. Imagina Davi ter que lutar contra Jonatas, né? Seria até pior do que contra Saul. Saul ele já tinha perdoado 2 vezes, mas Jonatas, matar Jonatas, imagina. Então, olha o que o rei de Gate vai dizer para Davi, versículo 9. Respondeu, porém, Aques e disse a Davi: bem eu sei que na verdade aos meus olhos és como um bom anjo de Deus. Porém disseram os príncipes dos filisteus: não suba este homem conosco à batalha. Então Davi volta para a sua cidade e os filisteus prosseguem para o campo de batalha contra os israelitas. Aqui a gente vê, gente, o agir de Deus de várias maneiras. Deus impede que Davi lute contra o seu próprio povo. E a providência de Deus de impedir Davi no campo de batalha, por quê? Todo o exército dos filisteus tinham ido para o campo de batalha em Afeca, lutar contra os israelitas. E as cidades dos filisteus ficaram como? Principalmente Ziclac.
Todo o exército de Davi tinha ido embora. Quem ficou? As mulheres, as crianças, o gado e os homens que não podiam lutar. E, capítulo 30, um povo que não é amado por ninguém, um povo totalmente insignificante. Olha, desde o início da narrativa bíblica, o povo chato, ele só aparece para causar problema. Amalequitas. Se você ouve falar de Amalequita na Bíblia, é o povo que gosta de causar problema. Foram eles que compraram José como escravo. Lembra? Foram os egípcios. Eles compraram primeiro e venderam para os egípcios. Foram eles que fizeram guerra contra Moisés no deserto. Eles atacaram o acampamento de Israel. Foram os primeiros. Eles depois vão fazer guerra contra Josué. E eles são um povo assim, o que eu posso dizer? É que nem Marina Silva na época de eleição, aparece assim do nada, faz uma besteira, fala alguma coisa e some, né? Democraticamente. Do que eles vivem? Eles vivem de saquear, eles vivem de roubar, eles vivem de escravizar. Veja hoje no Globo Repórter. Amalequitas, de onde vêm? De onde surgiram? Filhos de quem? Qual o propósito da vida deles? Eles vivem para isso. E novamente o texto de 1 Samuel 29 vai provar qual é a tática deles e o que eles gostam de fazer. Vamos lá. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclague, veja, era uma caminhada de 3 dias, de onde ele estava até Ziclague. Já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclague, tinham ferido a Ziclague e tinham posto a fogo. Destruíram a cidade. Levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém não mataram ninguém, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo caminho. Por que não mataram ninguém? Os homens não estavam por isso não? Hã? Eles levaram as mulheres. Levaram mulheres, pequenos e grandes, jovens, meninos e meninas. Para se juntar a eles, né? Não. Para ser escravo deles? Para ser escravo? Melhor, Moeda de troca. Certo? para ser vendido como escravo. O comércio dos amalequitas eram esse. Eles compravam e vendiam. Quando Comprava não, roubava. eles roubavam, eles saqueavam, roubavam. O único que eles compraram foi José. Eles compraram José, exatamente, e depois venderam José por um valor mais caro ainda, né? E Mercado Livre. E essa era a tática deles. Eles matavam para aprisionar. Mas uma vez que você tinha preso consigo, eles não faziam moeda de troca porque eles iam perder. Você sabia, entendeu? É melhor você vender para outro povo. Possivelmente, qual é a rota dos escravos? É a rota do Egito. E é para onde eles estavam indo. Porque o que o texto diz? O texto diz que os amalequitas estão descendo em direção ao sul. Ó, eles estão descendo. Deram sobre todas as cidades do sul de Judá, inclusive Ziclague. E a Bíblia vai dizer que eles vão continuar descendo. Descendo para onde? O que tem lá embaixo? Oi? Egito. O Egito está lá. Deu uma para o Egito. O Egito está lá. Foi aonde eles foram vender José. Essa é a rota deles. Ó. O Egito está aqui. Essa região aqui. Eles estão aqui sim, nessa região. Tem a rota do comércio de escravos. Porque no Egito não só tem egípcio. No Egito tem vários povos de várias nacionalidades. Eles compram muitas coisas lá. Então esse é o comércio dos amalequitas. Davi então chega na sua cidade e encontra a cidade daquele estado. Então Davi, olha só a reação de Davi. Versículo 4. Davi e o povo que achava com ele alçaram a sua voz e choraram até que neles não houve mais força para chorar. Como você reagiria, né, se chegasse em casa e soubesse que toda a sua família tinha sido sequestrada? E sua casa está pegando fogo? Chorava depois de matar todo mundo. Se Davi quis matar o homem que negou comida para ele, o que dirá que ele vai fazer com o povo que roubou a mulher dele, né? A mulher que ele tomou por sinal do homem que não quis dar comida para ele. As mulheres, né?
de fato. Também, olha, versículo 5: as duas mulheres de Davi foram levadas, Aionã e Abigail, mulher de Nabal. Roubou os tesouros de Davi. Em especial aqui para Abigail, né? Que era sábia e formosa, né? Em especial Abigail. Davi, tanto trabalho para Nabal morrer, agora vem os amalequitas me pegar o meu tesouro. Aí eu começo. Vai ficar assim? Não vai. Davi muito se angustiou porque o povo falava em apedrejá-lo. Olha só. Se não pensar em apedrejar, não é Israel, né? Não é Israel. Lembra de Moisés, quantas vezes quiseram apedrejar Moisés no deserto? Vamos apedrejar ele e voltar para o Egito. É só você perder uma batalha, é só você fracassar uma vez, é só você tropeçar uma vez, que vem o povo tacar pedra em você. Isso me faz pensar nos dias de hoje. Eu estava conversando... Isso não é só Egito, não. Não. Não, mas eu estou falando de Israel. É Israel que faz isso. Ou geral. É Israel. Mas crente é pior. Porque o que a gente tem no nosso ideal? Perfeição, né? No ideal do crente não é a perfeição? Mas é a perfeição em Cristo, não a minha perfeição. Qual é a perfeição em Cristo? É eu tentar sempre dar o melhor de mim para Deus, para mim mesmo e para o meu próximo. E entender que o meu próximo também é suscetível de falhas como eu. Não importa quem ele seja, que cargo ocupe e o que faça da vida. Quer ver uma coisa? Até mesmo o pastor. Vamos lá. Olha só. Imagina eu... Vocês descobrirem. Respondam para mim. Fala, Zeus. Igreja Batista Memorial em Vila Rosário. Rogério é pego em um escândalo. Vai ter repercussão? Com certeza. Com certeza. Vai ter uma repercussão. Agora pensem. O pastor da Igreja Batista Memorial em Vila Rosário é pego em escândalo. Qual é a repercussão? 1000 vezes mais. Por quê? Porque ele é pastor. Então, mais outro ditado. Vai vir pedra até do espaço. Vem até meteoro. Quanto maior o cargo, maior a queda. Então, ou a pedrada. Então em toda, a gente vê isso na Bíblia. Quanto mais a pessoa é importante, apresenta, né, uma característica, tem certo poder, certa autoridade, essa pessoa não pode fracassar de jeito nenhum. A gente esquece que essas pessoas são o que, gente? Você imagina? Meu Deus, eu fico imaginando quando sai escândalo de pastores na televisão. Eu não estou aqui querendo defender adultério, pecados, outros tipos de pecados. Poxa, mas quem sou eu para tacar pedra em alguém que adulterou? Eu não quero dizer que ele está certo. Eu vou dizer na cara dele, você errou, você está errado. Não é defender, mas a sua função não é. Não é tacar pedra, exatamente. Aí quer ver uma coisa? Se o pastor pecar, ele deixa de ser pastor. Certas denominações têm adotado isso. E nunca mais volta. E nunca mais volta. Então, do que nós nos distanciamos de Roma? Nós queremos que os nossos líderes espirituais também sejam infalíveis como o Papa? Como o Papa diz que é? Né? Porque não é. Melhorando, nós queremos ser enganados? Nós queremos ser enganados, é? Não, porque existe a crença católica na infabilidade do Papa. Infelizmente, muitos evangélicos creem na infabilidade dos pastores ou pastores. Ou líderes. Às vezes, por exemplo, Luana é líder de jovens. Eu estou na liderança dos investigadores. O pastor é líder da igreja. Vocês podem estar na liderança mais na frente. Se os subordinados de vocês verem vocês fraquejar em alguma coisa, é muito provavelmente vocês vão ser apedrejados ao invés de apoiados, ao invés de suportados. Lembra quando Paulo falou? Suportai-vos uns aos outros. Não é suportar de aturar, é dar apoio. Mas esse aí está no versículo, está na lista de versículo para não ler. Para não ler, né? Ou para ler e interpretar errado. Também. Irmão, tem um Romanos 16, tem esse versículo agora. Paulo diz assim: se possível for, mantenha a paz com todos. Tem gente que lê esse versículo, aí pega. Irmãos, olha só. Se possível, eu não sou obrigado. A Bíblia fala se possível for. Ou seja, Deus não me obriga a ter paz com você. Mas
Tá escrito. Vamos lá, Fernanda. Mas, numa outra carta está dizendo lá, Hebreus, mantenha a paz com todos e sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, ué, mas está em Hebreus. Mas aí ela só escolhe um lado da Bíblia. Não, eu prefiro o mais completo, que complementa o sentido. Então veja só, é claro, tem pessoas que não vão querer ter paz com você. É óbvio, Saul não queria ter paz com Davi. Saul não queria ter paz com Davi, mas Davi não cansava de buscar a paz com Saul. Veja só, 2 oportunidades de matar o miserável. Então é nesse caso, né? Com certeza. Porque a pessoa não quer, então se possível. Mas a minha parte, a sua parte, eu tenho que fazer, viu? Quer ver uma coisa? Davi não ia não sabe se exaltar, tá vendo? Olha só, quer ver uma coisa? Senhor, eu tento manter a paz com a pessoa, mas ela não quer manter a paz comigo. Então vou para a guerra com ela. Não é assim. Faz que nem Davi. Davi, quando viu que não tinha jeito com Saul, o que ele fez, gente? Não. Hã? Não. Lembra não o que ele fez? A última palavra de Davi para Saul. Deus seja juiz entre mim e ti e pague a você conforme as suas atitudes. Legítima defesa, né? Sou contra a legítima defesa. Agora você vê, não é você fazer guerra. Não, se ele quiser fazer guerra, deixa ele fazer. Mas deixa Deus ser o general e lutar por você. É bem melhor. Entendeu? Olha, Davi tomou essa atitude com Saul. Qual foi a atitude que Davi tomou com Nabal? Nabal queria paz com Davi? Não. Qual foi a atitude de Davi? Guerra com Nabal. O que Deus fez? Envia uma mulher para impedir Davi de tomar a atitude segundo o seu próprio coração. Davi se quebra diante daquela mulher, reconhece que estava precipitado, não faz aquilo que intentou, agradece a Deus por isso. 10 dias depois, o que Deus faz? Mata Nabal. Gente, Nabal vai morrer. Traduzindo, partiu pra guerra, vê se tá vindo alguém. Se tiver vindo alguém, se esconde, você vai te impedir. Recebe a mensagem do Senhor essa noite. Não façam guerra com Nabal, porque Nabal vai morrer. Tem que ter gostado assim. Entenderam o recado? Se tem algum Nabal na vida de vocês, não façam guerra. Às vezes a gente que ele venha morrer conforme Deus determinar, mas não que não seja pela sua mão. E a gente tem várias formas de matar uma pessoa. Tá? A gente não só mata uma pessoa fisicamente, não, tá? É verdade. A gente fere também muito com palavras e atitudes. Então, é essa a questão, gente. É essa forma. É desse jeito. Voltando para os Amalequitas. Davi se angustiou e chorou. E o que Davi vai fazer? Antes de ir para a guerra, o que Davi faz? Orar. Vamos orar. Veja só, a guerra era justa? Era. Davi precisava de permissão? Não. Mas ainda assim ele foi consultar o Senhor antes de fazer isso. E a resposta de Deus? Veja. E por que Deus respondeu a ele? Essa é a pergunta que eu quero fazer antes. Quem é que clama a Deus? Ele procurou o sacerdote, ele não foi direto, foi o sacerdote. Exatamente, ele pede para o sacerdote Abiatar, que foi aquele que sobreviveu do massacre, consultar a Deus através do éfode, que era a roupa do sumo sacerdote, né? E o Senhor responde: persegue-a, versículo 8, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Então foi a confirmação de Deus. Agora veja só, contraste novamente. Saul foi procurar a Deus. Deus respondeu Saul? Não. Davi procurou a Deus. Deus respondeu Davi? Sim. Mais uma vez aqui o contraste entre os dois, entre o rei e o rei ungido, né? O rei que vai ser, e aquele com quem Deus está, aquele em quem habita o Espírito de Deus. E Davi vai partir com 600 homens que com ele se achavam. Eles vão chegar ao ribeiro de Besor, aonde os que ficaram atrás pararam. O que vai acontecer, gente? Eles vão chegar no ribeiro para atravessar. Não tem esse ribeiro aqui no mapa, mas o que vai acontecer? Esses homens estão a 3 dias de caminhada.
exaustos. São 600 homens no total. Eles chegam no ribeiro, e o ribeiro era um ribeiro muito difícil de atravessar. Para você atravessar com armadura, com peso, com armas, atravessar, você tem que ter uma determinada força física e um vigor. E depois ainda prosseguir mais dias de viagens. O que vai acontecer? Davi vai passar então o ribeiro com 400 homens. E 200 ficam atrás. Porque eles não estavam dispostos a ir. Eles iam morrer com certeza. Né? E eles ficaram lá então esperando o retorno. Eu estarei entre esses 200 com certeza, sedentário. Que horror. E Davi segue com 400. E acharam no campo, durante o caminho, um homem egípcio. Sempre um egípcio na história, né? Falar em Amalequita tem um egípcio. E o trouxeram a Davi, deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. E olha só que por coincidência, não. O que era esse egípcio? Veja só. Deram-lhe água, pão, cuidaram dele e perguntaram a ele, versículo 13: de quem és tu e de onde és? E disse o moço egípcio: sou servo de um homem. Olha aí. E meu senhor me deixou porque adoeci há 3 dias. Estava doente, era um escravo egípcio dos amalequitas e foi abandonado no meio do caminho porque estava doente e não ia mais prestar para nada. Você vê que os amalequitas, eles não têm essa questão de matar. Eles deixam morrer. Sabe? E a característica principal deles não é a matança. Eles querem um lucro pelo produto, pelo objeto. 14. Nós demos com ímpeto a banda do sul dos Queretitas, e para a banda de Judá e para a banda do sul de Caleb pusemos fogo a Ziclaque. Disse Davi: poderias de certo guiar-me a essa tropa? Disse ele: antes disso, jura-me em nome do teu Deus que não me matarás, nem me entregarás na mão do meu senhor. E descendo te guiarei a essa tropa. Ele não queria nem morrer e nem voltar para a mão dos amalequitas. De certo, então, Davi o guiou. Quer dizer, ele guiou Davi o seu exército, e Davi fez o juramento a ele. E, versículo 17, e Davi os feriu desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. 2 dias. E nenhum deles escapou, senão só 400 jovens que, montados sobre camelos, fugiram. Então, olha só, se deu para fugir 400 homens, imagina a quantidade de amalequitas que tinha. Contra 400 homens. Exatamente. Contra 400 de Davi. Vou colocar numericamente. Davi só estava com 400. E 400 foram o número dos que fugiram. Quantos Davi matou? Eram 401 contra quanto? Parece os 300, né? Assim, 18, livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres livrou Davi. E ninguém faltou, do menor até o maior, do gado, tudo foi tomado de volta, ovelhas e tudo. E além disso, pegaram para eles as posses dos amalequitas. Então, roubou de mim, agora eu pego de você. Então, não só resgataram o que foi roubado, mas tudo que pertencia aos amalequitas, pegaram para ele. E nesse caso eles tinham permissão para isso, tá? Deus não tinha impedido que eles pegassem coisas dos amalequitas. E aí, gente, olha só. Agora a gente vai ter no livro de 1 Samuel uma emenda à Constituição. Vocês sabem o que é a emenda à Constituição? Existe uma Constituição, né? Um Código de Leis. Qual é a Constituição de Israel? A Torá, muito bem. A Torá, a lei de Moisés, é a Constituição. Só que a lei de Moisés não era completa. Não explicava tudo. Não tinha sentenças para todo tipo de crime. Não explicava todos os tipos de situações. Vamos lembrar, por exemplo, lá na época de Moisés ainda, teve um homem que teve uma penca de filhas e nenhum filho. Aí ele tinha muitas riquezas, né? E ele morreu. Esqueci o nome dele. As filhas de... Esqueci o nome dele. Esqueci. Está lá no final do livro de Números.
Esqueci o nome dele. Mas vamos lá, ele teve 5 filhas e nenhum filho. Então as filhas entraram com um processo, vou usar essa linguagem bem atual, entraram com um processo para requerer a posse dos pais, do pai dela, para elas. E não para os parentes masculinos, os parentes Zelofeade, muito bem, obrigado. E não para os parentes Zelofeade. Então Moisés, como não tinha lei para isso na Torá, Moisés então decretou que a partir daquele dia em diante, um homem que não tivesse filhos, mas que tivesse filhas, teria que deixar sim as suas posses para as filhas. E que as posses deviam permanecer com as filhas, mesmo se elas casassem. Devia ser pertencente da mulher, mesmo se depois ela casasse, ainda continuar sendo dela, tá? Para que a herança nunca saísse da casa daquele homem, no caso da casa de Zelofeade. O que vai acontecer aqui é outra situação que a lei não tinha previsto ainda. O que acontece? Os homens de Davi, os 400 homens, voltaram com os espólios de guerra. Chegaram no ribeiro e encontraram com quem? Com os outros 200. Os 200 vão querer a parte dos espólios, porque qual é a regra da guerra? Os espólios devem ser divididos igualmente entre os soldados. Só que os 200 que ficaram no riacho não tinham lutado a guerra contra os amalequitas. E eles queriam a parte deles. Só que os 400 que lutaram não queriam dar. E aí a gente tem uma nova situação. Veja, Davi ainda não é rei, mas vai ter que agir como tal. E olha a resposta de Davi. Só para constar, a escritura vai chamar esses homens de filhos de Belial. Versículo 22. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam dizendo: visto que não foram conosco, não lhe daremos do despojo que libertamos, mas que leve cada um sua mulher e seus filhos e se vá. Ou seja, eles já voltaram, já pensando, né? A gente não vai dar nada. Eles não foram com a gente, não tem que receber nada. Mas Davi disse o seguinte, versículo 23: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra vós vinha nas nossas mãos. E quem em tal vos daria ouvidos? Porque qual é a parte dos que desceram à peleja? Tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem. Igualmente repartirão. Davi repartiu tudo igualmente entre os que ficaram e entre os que foram. Porque, querendo ou não, todos eles eram o exército de Davi. E aqueles homens ficaram não porque não queriam ir lutar, mas porque estavam fisicamente incapacitados de lutar aquela guerra. É a arrogância deles de acharem que eles lutaram, mas eles venceram pela mão de Deus. Exatamente, 400 homens, você vê. Então, 400 homens ainda não querer dividir. Isso mostra o outro lado, né, do ser humano. Eles não atribuem a vitória a Deus, pelo fato de serem minoria contra um exército maior, e ainda assim não querem repartir aquilo que Deus deu para eles. Lembra a parábola da vinha, trabalhadores da vinha. Exatamente. E aí você vê. Versículo 25. E foi desde aquele dia em diante, porquanto pôs por estatuto e direito em Israel, até... Que dia é hoje, gente? Foi escrito, né? Essa regra até hoje do exército lá de Israel lá. Veja, o versículo 25 nos prova uma coisa sobre a escrita do livro. O que ele nos fala sobre a escrita do livro de 1 Samuel? Ele não foi escrito durante o período do acontecimento. Exatamente. Ele não foi escrito durante esses acontecimentos. Ele foi escrito muito tempo depois de que tudo isso aconteceu. Por quê? Para alguém falar até o dia de hoje, essa expressão bíblica significa que aquilo aconteceu há muito tempo atrás. Então a origem daquele direito, a origem daquele estatuto remete a esse episódio da guerra de Davi. E isso permaneceu em Israel. Possivelmente, o livro de 1 Samuel, ele foi uma colagem. Inicialmente quem começou a escrever ele foi de fato Samuel,
narrando seus acontecimentos, mas depois alguns escribas podem ter incorporado informações. A gente vê algumas sobreposições de informações, como por exemplo em 1 Samuel 16 e 17, que repetem a narrativa da origem de Davi 2 vezes. Isso acontece muito nos livros da Bíblia. O livro de João, por exemplo, o Evangelho de João tem 3 finais. Parece que João terminou, aí fechou o livro. Aí esqueceu de escrever alguma coisa, e voltou e continuou. Aí depois esqueceu de novo, aí escreveu de novo, entendeu? O Evangelho. É tipo isso. Que nem a redação do Enem que tu tá fazendo, e depois que tu termina, caralho, que tinha que ter colocado isso, né? Mas não tinha mais espaço. Era coisinha. Era do Enem? E isso nos prova isso. Veja, isso é um modo de ver a Bíblia. A Bíblia não fala exatamente, muito obrigado, quando foi escrito, mas a gente vê aqui pelo versículo de que não foi escrito durante os acontecimentos. Possivelmente Esdras foi o autor, o coautor de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas e Esdras. O cara escreveu bastante. Esdras não só escreveu o livro dele, mas é comprovado de que ele escreveu outros livros, como 1 e 2 Reis. A teoria cabe a ele, por quê? 1 e 2 Reis começa com Davi e termina com a queda de Israel. Olha quantos anos tem aí. Então só uma pessoa que viveu depois disso tudo pode ter escrito sobre isso tudo usando o quê? Que fonte primária? A memória. Essa é a fonte. A memória e a memória coletiva. A tradição. Então esses livros não são escritos, sabe, está acontecendo, tem alguém escrevendo, está acontecendo, tem alguém escrevendo. Nem os evangelhos foram assim. Tá? A gente imagina como, né? Jesus lá pregando, Mateus escrevendo lá, João escrevendo do outro lado, Lucas nem era discípulo de Jesus, escrevendo, e Marcos, que nem conhecia Jesus também, escrevendo lá. Nem os evangelhos foram assim, tá? Nenhum. Então, é uma forma da gente ler e entender a Bíblia. Então eles chegaram a Ziclac e enviou do despojo de guerra aos anciões de Judá, versículo 26, e aos seus amigos, dizendo: eis aí para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor. Aí enviaram parte do despojo ainda para alguns habitantes de Judá, tá? E aí então, olha o contraste que o autor do livro faz. Davi acaba de lutar uma guerra contra seus inimigos. Resultado? Vitória, despojo, riqueza. E a narrativa seguinte: guerra de Saul. Isso não é coincidência. O autor faz isso de propósito. O autor de 1 Samuel está querendo aqui contrastar as figuras de Davi e de Saul. Repara que os capítulos, é claro que ele não dividiu isso em capítulos, mas repara que os capítulos é ora Davi, ora Saul, ora Davi, ora Saul. As referências a Saul são negativas, enquanto que as referências a Davi são positivas. O que é enfatizado? As vitórias de Davi, as derrotas de Saul. A aproximação de Davi com Deus e o afastamento de Saul de Deus. Tá? Isso é de propósito, literalmente. Isso faz parte da escrita. O reinado de Davi e o reinado de Saul. Exatamente. E o último capítulo, a matança dos israelitas e a morte de Saul. Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram atravessados na montanha de Gilboa. E os filisteus apertaram com Saul e seus filhos, e os filisteus mataram a Jonatas, a Abinadab e a Malquissua, filhos de Saul. Infelizmente, né? Então veja só, a gente pensa aqui, né? Jonatas era um homem temente a Deus, um homem fiel à causa de Davi. Quando eu leio a morte de Jonatas, eu lembro do pacto entre Jonatas e Davi. As últimas palavras de Jonatas para Davi: eu sei que você será rei e que você governará todo Israel.
e eu serei corregente contigo. Tadinho. Veja, a intenção do coração de Jonatas era governar do lado de Davi. E aí ele vai para a guerra com seu pai e morre. Lembrou uma conversa do meu pai com meu irmão. Nossa. Falando aqueles planos que eles iam fazer e acabou que não deu tempo. Nossa. É forte. Forte, né? Mas a gente pensa um pouquinho aqui também. Eu não sei se vocês fazem essa pergunta. Por que Deus permitiu, né? Eu faço essa Nossa, pergunta. Jonatas, uma pessoa tão íntegra, tão digna, não era inimigo, salvou a vida de Davi em algumas ocasiões e teve um fim tão trágico, né? Teve uma morte muito trágica. E você vê, a vontade de Davi era que Jonatas vivesse e governasse com ele, mas a vontade de Deus não era. Então a gente aprende mais uma vez aqui que nem sempre nossas vontades são as vontades do nosso Criador. Por mais que pareçam boas aos nossos olhos, Deus sempre tem um motivo. Deus sempre tem uma razão. Quem sabe, se Jonatas tivesse permanecido vivo, o que poderia acontecer com Davi futuramente? Pessoas poderiam se aliar e lutar por Jonatas. Davi passaria por mais problemas do que vai passar ainda mais, então teria mais problemas. A gente não sabe, mas Deus soberanamente sabe de todas as coisas. Então, para nós, ver a morte de alguém querido, quando a gente lê a história de Jonatas, a gente às vezes não entende, mas a gente tem que ter fé em Deus e aceitar. Meu pai estava tão tranquilo sobre isso, sobre a vontade de Deus, quando eu perguntei se ele estava em paz. Ele, para mim, tranquilamente falou que às vezes a vontade de Deus não era dele. E ele tinha feito uma aliança com Deus e ele estava preparado para que fosse acontecer. É bom quando a gente está preparado. Isso me ensinou né? muita coisa. Você vê a pessoa, né? Passando por aquela situação. Nenhum filho gosta de ouvir não do pai. Deus ele nos deu uma posição muito privilegiada de ser chamado filho de Deus. Veja só, quando a Bíblia fala isso em 1 João capítulo 1, em João capítulo 1, João capítulo 1, versículo 13, aos que creram foi-lhe dados o poder de ser chamado filho de Deus. A gente tem que entender o que vem com essa mala. O que vem com esse presente? Eu costumo falar, né? É muito fácil dizer que eu sou filho de Deus. É muito fácil eu dizer, eu sou filho de Deus. Quem é filho de Deus, levanta a mão. Olha para o irmão do seu lado e fala, você é um filho de Deus, né? Às vezes eu me espanto quando eu vejo as pessoas no mundo, na lamaçal do pecado, se defendendo com o argumento dizendo assim, eu também sou filho de Deus. Tem um repórter famoso, né? Eu não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono. Veja. Tristeza é quando a pessoa descobre que não é. Mas o que vem? Exatamente, o cristão. O que vem com essa característica de ser filho? Veja, filho tem que obedecer. Filho tem que aprender a obedecer acima de tudo. Ele tem que aprender a ser sujeito. Ele tem que saber que vai ouvir não. Vai ouvir não. Muitos não. A gente costuma mais ouvir mais não de nossos pais do que sim, na verdade, né? Vai apanhar. Exatamente, vai apanhar porque Deus não é um pai Nutella, tá? Deus não é aqueles pais que o filho faz bagunça na escola e vai reclamar com o professor, né? Que passa a mão na cabeça. Apocalipse 3,19, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Esse não, na verdade, é o cuidado de Deus. É o cuidado, é o zelo. Lá em Zacarias fala que Deus tem duas varas que ele usa para guiar Israel. E veja só, de Deus foi para pastor, de pastor virou pai. E essa relação de pai e filho é a relação mais íntima que Jesus nos apresenta. Jesus, porque ele é o unigênito, porque ele é o primeiro, porque ele deixa o exemplo como filho mais velho. Não é a função do filho mais velho, né? Você está dando um mau exemplo a seu irmão. Nós não podemos culpar o nosso irmão mais velho por maus exemplos, porque para isso Deus nos deu o seu filho unigênito para nos dar o maior exemplo de todos. Tem aqueles irmãos que gostam de culpar o irmão mais velho. Eu senti que foi uma
Não, Rafael nunca fez isso comigo. Graças a Deus, eu não tenho do que reclamar de Rafael. Da Raiane talvez. Mas o Rafael até me defendia. Sério. Eu falava que a culpa era de Raíssa. Ele botava a culpa na minha outra irmã. Pra te defender. Pra me defender. Então assim, eu não tive esse problema. Mas nós, como filhos adotados, porque é essa expressão que João vai usar, filhos adotados, nós não somos filhos legítimos. Nós somos filhos adotados, porque nós não pertencíamos à aliança, à família de Deus. Nós fomos adotados. Adotados pelo quem? Pelo filho mais velho. Então veja só, Jesus, o nosso irmão mais velho, não temos do que reclamar. Ele deixou o maior exemplo para nós. Então, ser filho de Deus, cabe aceitar os desígnios de nosso Pai, seja ele qual for. Saber que às vezes vai ter dor, às vezes vai doer, às vezes a gente vai ouvir um não, mas infelizmente, ou melhor, felizmente, é a vontade do nosso Pai. É a vontade do nosso Pai. Então, agora isso só pode ser aceitado pela fé. Quem tem fé não aceita. Quem não tem fé não aceita. Jesus. Quem não tem fé não aceita. O problema é que às vezes quem tem fé se comporta como um filho de 5 anos. Por quê? Por quê, pai? Mas por que você deixou? Mas isso não é. Eu não vejo isso como um problema. Eu acho que isso faz parte da nossa natureza. Por exemplo, Davi nos seus salmos, muitas das vezes vai questionar Deus. Quer ver uma coisa que eu gosto de constatar? Salmo 40. Alguém sabe de qual? Só conheço 91 mesmo. Pô, nem o 23, pô. Caraca. Ah, o 91 porque é a segurança, né? A proteção, né? Só o 21 não serve o problema. O 91 é quando você tá sozinho em casa, tudo escuro. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, quando potente descansar. Exatamente. O grito é isso até no susto, né? Cara, eu vou contar uma vez pra vocês. Uma vez eu tava orando em casa, tava na sala, sozinho, quase madrugada. Eu orando, sabe? E o celular carregando. Do outro lado. Silêncio total. Silêncio total. E eu orando. Daqui a pouco, o celular faz um barulho. Essas propagandas que aparecem do nada na tela do celular. Eu tava de joelho assim, ó. Aí, na hora, eu não abri o olho, sério, eu não abri o olho. Eu parei e fiquei. Seja o que for, tá repreendido agora. Não, nem levantei. Pode ir embora. Nem levantei, por quê? Você tem que dar o tempo pro seu cérebro raciocinar. Meu cérebro demorou uns 3 segundos pra fazer isso. Quando eu raciocinei, peraí, o que possivelmente pode ter sido? Não foi demônio? Não foi um anjo do Senhor? Peraí, meu celular tá atrás de mim, tá carregando e tá desbloqueado, foi ele. Aí não abri o olho, não levantei, aí teve uma hora que ele parou. Aí eu, amém, Jesus, vamos lá, continuando. Então sim. A falar o Salmo 91? Não falei Salmo 91 não. Mas eu parei na hora, eu tava lá e cara, eu tremi do pé do dedo ao último fio da cabeça. É o susto, no momentâneo, na hora, sabe? Começou a cantar na minha casa? Essa casa é sua. Essa é mais moderna, né? Talvez se fosse outra pessoa, né? Na adoração. Tá repreendido, Senhor, repreende agora. Cai por terra, Senhor. Eu senti. Não sei se a carapuça sempre. Comprovado Mas foi comprovado? Cientificamente, Comprovado? para 3 segundos no susto. É? Isso é utilizado em técnica de segurança privada. Mas gente, normalmente, a gente... O Satanás sabe disso. Ele sabe, com certeza. Vamos ser sinceros. Mas a gente tá sozinho. Quando a gente tá sozinho orando em casa, cara, não tem como. A gente imagina o diabo ali olhando a gente. A gente imagina mais o diabo do que Deus ali presente com a gente. Cara, batendo aqui, esse carreira, é ele. É ele. Soprando assim, aqui, pai. Eu tô sentindo Aquela coisa. Quando você quer orar, aí, vai dormir. Aí vem o sono. Sai daqui, Satanás, sai daqui. Eu quero orar também. E vem o sono. Aí você se joga no colchão.
exatamente. Meu filho. As pessoas, tipo, vê filme de terror, aí fica com medo, aí ora. Não, a gente vai orar depois. Aí ora, calma aí, se eu orar, Deus não vai fazer que o diabo me visite. Exatamente. Mas isso é comum, gente. Vamos lá, voltando pro Salmo. É por isso que eu oro antes, viu? Voltando pro Salmo. Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Nossa, o salmista estava falando aqui que foi paciente em esperar uma causa, que esperou com paciência no Senhor, esperou tanto por alguma coisa. Nossa, o salmista, né? Um impaciente. Salmo 70. Apressa-te, ó Deus. E aí? Pô, do 40 pro 70 é muito tempo, né? Tem muito tempo, né? E aí você vê aí um homem falando que foi paciente, aguardou no Senhor, e o outro falando: Senhor, vamos lá, Senhor, não estou aguentando mais, apressa aí. Isso é a nossa natureza, isso é muito comum. E se nós não fizermos isso, a gente tem que buscar, tem que correr atrás, tem que pedir. Então, assim, a gente estava falando, né, sobre essa questão de murmurar, perguntar a Deus o porquê. Gente, quem não fez isso na Bíblia? Só um homem não fez isso. Jesus. E ainda pediu ao Pai para afastar dele o cálice. Não, eu minto. Ele fez isso uma vez na cruz. Por que me abandonaste? Ele fez isso uma vez. Então veja, se até Jesus teve um momento de perguntar ao Pai o porquê do abandono, por que nós nos julgamos melhores que Jesus e não questionamos Deus? Eu não estou falando que nós devemos seguir o exemplo dos israelitas e murmurar por não ter algo, murmurar por não conseguir uma bênção, murmurar por não conseguir uma resposta positiva de Deus. Não, murmurar é pecado, mas questionar, perguntar, faz parte da nossa natureza. Não pode não, porque vai ficar mudo. Vai ficar mudo. Você não... Questiona ou adora? Eita! Bom, adora! nesse caso eu estou questionando. Se ele nada fizer, mostra a tua fé. Questiona ou adora. Uma vez eu falei pra ela, faz os dois, questiona e adora. A menina não gostou não. Ela já questiona cantando, tá ligado? Ele questiona. Ela fez isso comigo, Deus. Quer ver uma coisa? Tem um hino do Lázaro. A gente não costuma pensar desse jeito, mas aquele hino do Lázaro, eu te amo tanto, é um questionamento com Deus pelo fato de Deus ter salvado ele. É porque me... Por que me resgatou? Por que me trouxe aqui? Por que me queres Deus tanto assim? Falando assim, a gente acha bonitinho, né? Mas o porquê diante de Deus é um questionamento. E aí, você está questionando Deus por fato de ter te salvado? Por que demonstra dúvida aqui? Porque se contra ti pequei, contra ti também. Então veja, nem sempre um questionamento é uma forma de afronta diante de Deus. O salmista fez isso várias vezes. Eu queria ser salmista. Porque ele canta até: estou passando pela prova. Dando para. Bom demais. Me amarra em Lázaro, muito bom. Oh Lord. Eu só penso assim. I'd like to know she's não. Se Lázaro ouvir nossa aula aí, ó, somos fã, hein? Fazer uma visita pra gente. Olha só, vamos lá, continuando. Jonatas então morreu, os filhos de Saul, versículo 3. E a peleja se agravou contra Saul. Saul viu seus filhos morrerem e ele ficou com medo por causa dos flecheiros, porque eram muitos flecheiros filisteus. E qual é a atitude de Saul? Versículo 4. Ele vai falar para o seu pajem de armas, ou seja, o escudeiro dele, aquele que carrega o escudo diante do rei: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos com prepúcio, né? Esses prepulciosos, e me atravessem e escarneçam de mim. Ponto. Lembra que eu falei para vocês sobre o costume judeu de que é preferível você se matar do que se render ao seu inimigo? E para um rei, tem um grande filósofo contemporâneo, Roberto Gomes Bolanos, né? Eu prefiro morrer do que perder a vida. Veja, é preferível você morrer
se matando do que o seu inimigo matar você. E para um rei, isso era mais grave ainda. Porque quais eram as consequências de você ser morto pelo inimigo? Você poderia ser envergonhado. Você poderia ser vituperado. Mas isso era no certo ou tinha sido na Condenado para quem? Pelos crentes. Porque para o judeu não. Não era não para os judeus? Sério? Podia? Eles eram do céu? Para o judeu não. Não, eles iam, não vão mais. Ó, nós estamos no Setembro Amarelo. Pera aí, pessoal, pera aí que isso vai pro YouTube, pera aí. Não, ó, não estamos incentivando o suicídio. Em nome de Jesus, cai por terra agora. Mas olha só. Não, olha só. Poder você pode fazer qualquer coisa. Mas eu não estou dizendo que é lícito, que é verdade. Bota aí na legenda pra eles que no setembro é pecado. Em setembro é pecado, gente. Pera aí. Ó, vamos lá, explicando culturalmente. Toda a cultura do Oriente Médio, não só do Oriente Médio, mas cultura grega também, era preferível que você morresse pelas suas próprias mãos do que o inimigo lhe matar. Isso é em questão de guerra, não é do nada. Peraí, gente, Saul estava atormentado por um demônio. Saul pensou em se matar? Não. Peraí, não. Ele estava sendo atormentado por um capeta. Em nenhum. Peraí, Fernando. Ele estava sendo atormentado. Não quero justificar o suicídio dele. Veja, em nenhum momento ele pensou em se matar. Qual foi a atitude de Saul? A atitude dele em se matar é para impedir que ele seja morto pelo inimigo ou pior, capturado pelo inimigo. Gente, pior do que você morrer no campo de batalha é o seu inimigo levar você como troféu. Sabe o que os romanos faziam com os reis que eles conquistavam? Eles pegavam, levavam em prisioneiro dentro de uma gaiola e faziam um desfile na cidade de Roma com esse cara dentro de uma gaiola. Ele era exposto pelo todo o povo, ridicularizado. Ele era mutilado, ele era cegado. Não só os romanos faziam isso, muitos povos faziam. Arrancavam partes dele. E ele vivia como escravo até o último dia da vida. Isso quando não tinha, no final do desfile, a morte dele. Ou seja, os romanos, esse era chamado de triunfo. Era o ritual do triunfo. Depois da batalha, os imperadores levam seus inimigos e matam ele na frente de todo o povo de Roma. Isso é muito pior do que morrer na batalha. Por quê? Porque o cara era rei, tinha uma coroa, ele está sendo morto por outro rei. O próprio versículo ele fala assim, para que eles não venham sem circunciso e atravessem com as falhas ao inimigo. Exatamente. Veja só, na época, quando reis eram feitos prisioneiros, eram normais que fossem mutilados e submetidos a uma série de humilhações. Furar os olhos, cortar os polegares dos prisioneiros eram alguns dos procedimentos cruéis usados. Como um sinal de sua ignomínia, o rei era obrigado a passar o restante de sua vida infeliz esmolando ou disputando as migalhas que caíam debaixo da mesa do conquistador. Ou então era exposto em lugares públicos à disposição dos passantes, que abusavam dele como bem entendessem. A prática da tortura foi empregada por babilônicos, assírios, persas, e a literatura está repleta de descrições de atos repulsivos contra os inimigos capturados. A gente acha que tortura é coisa de ditadura, né? Nos registros de reis assírios, há relatos de reis solicitando a seus escudeiros que os matem. Isso fora da Bíblia. Existem documentos assírios que falam da mesma narrativa. Reis pedindo para serem mortos, para não serem capturados pelos seus inimigos. Então veja só. No ano 73 depois de Cristo, quando os judeus se rebelaram contra os romanos, um grupo deles, chamados sicários, se refugiaram numa fortaleza construída por Herodes, chamada Massada. Lá os romanos cercaram eles por 2 anos. A fortaleza era muito alta e não tinha como os romanos alcançarem eles. Por 2 anos os romanos construíram uma montanha de terra para alcançar o cume da fortaleza. E esse povo tinha lá mantimento e água por 2 anos. Quando eles viram que iam morrer, eles fizeram um suicídio coletivo na fortaleza de Massada. Como eram? Sortearam 10 homens, esses 10 homens saíram matando todo mundo, depois esses 10 homens se mataram uns aos outros. Quando os soldados romanos subiram na fortaleza de Massada, depois de 2 anos de cerco,
no meio do deserto, aqueles homens famintos para matar os judeus. Chegaram lá, só viram corpos. Cheio de óleo, não tem como sol. Imagina você passar 2 anos querendo matar alguém, quando você chega lá a pessoa se mata. Por quê? Para o judeu, na mentalidade dele, é mais prestigioso você morrer pela sua própria mão do que você morrer pela mão do inimigo. Isso continuou desde a época de Cristo. E isso continuando nas guerras medievais e guerras modernas também. Também. Muitos falam que Hitler se suicidou, não foi? Sim. O que vocês acham que ele se matou? E aí? Eu particularmente não acredito no suicídio dele. Mas a maioria da historiografia fala que ele se suicidou. Eu não vi o corpo, então não acredito. Eu acho que ele veio para o Brasil. Então, tem teorias que falam que ele veio para a Argentina. E você tem na Argentina achados de casas cujos tijolos tinham a suástica nazista. Incrível isso. Até no Brasil também, tem. Né? Vargas, tem teorias que falam que ele não se suicidou. Vargas, quando viu que estava sendo perseguido, né, podia perder o poder, ele teve suicídio, né, deu um tiro no peito. Então veja só. Oi? Eu acho que ele não se suicidou. Eu não sei. Eu acho que Vargas é bem mais provável que ele tenha, por causa das provas logísticas, do que Hitler, que ninguém nunca viu o corpo. Segundo o documentário da Netflix... Então veja só, então essa é uma questão. Então veja, então Saul ele se prefere, mas aí outra coisa, quando você pede para alguém matar você é suicídio? O pajem de armas de Saul não quis fazer aquilo. Ele não era maluco? Eu matar meu próprio rei? Não. Quando Saul então viu que ele não faria aquilo, ele mesmo pegou a sua espada e se atravessou. O rei pede pra cozinhar lá na terra. Vocês viram a terra? Não. É do jogo. Versículo 6. Assim faleceu Saul e seus 3 filhos, e o seu pajem de armas, e também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. O pajem de armas, quando viu que Saul tinha se matado, também se matou. Tá? 7. E vendo os homens de Israel que estavam desta banda do vale e desta banda do Jordão, que os homens de Israel fugiram e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. Ou seja, quando o exército viu que estava perdido, o rei morreu. Se o rei morreu, gente, acabou a guerra. Acabou. Fugiram e ainda deixaram as cidades próximas ainda desamparadas, pelo que os filisteus foram e conquistaram elas. E sucedeu, versículo 8, que vindo os filisteus ao outro dia a despojar os mortos. Por quê? Você não despojava no mesmo dia. No outro dia, o exército ia, caminhava lá pela multidão de cadáver e pegava as coisas valiosas, armas, joias se tivesse. E acharam Saul e a seus 3 filhos estirados na montanha de Gilboa. E o que eles fizeram? Versículo 9. Cortaram-lhe a cabeça e o despojaram de suas armas, e enviaram pela terra dos filisteus em redor, a anunciá-lo no templo de seus ídolos e entre o povo. Puseram as suas armas no templo de Astarote, e o seu corpo fixaram no muro de Bet-Sean. Então veja só. Mutilado, nu, o corpo de Saul viajou pela terra dos filisteus, de cidade em cidade. Olha o rei de Israel, olha o rei de Israel, olha o rei de Israel. As armas de Saul foi para o templo de Astarote. Lembra da espada de Golias que foi para o tabernáculo? As armas de Saul foi para o templo de Astarote, e a cabeça dele foi fixada na porta da cidade de Bet-Sean. Depois de muito tempo, os moradores de Jabes de Gileade, quando viram o que os filisteus fizeram com Saul, se compadeceram de Saul e tiraram o corpo de Saul, então, de pendurado da cidade, e queimaram o corpo de Saul. Por que eles queimaram o corpo de Saul? Veja, a cremação não era muito comum na antiguidade. Poucos povos, só os hititas e os... esqueci o nome dos outros. E os hutitas e os hititas. Parece que são irmãos, né? Hutitas e hititas. Eram os únicos povos da antiguidade que praticavam a cremação. Os gregos também faziam isso. E os romanos também. Os gregos eram muito engraçados, porque os gregos colocavam 2 moedas nos olhos dos mortos
e cremavam. Eles praticavam as duas coisas, o enterro e a cremação. Por que as duas moedas? Para quando a alma chegar no Hades, pagar o veleiro para que o veleiro leve a sua alma à terra. Isso tem no filme Percy do Jackson. Percy Jackson. Para que leve a sua alma. Se você não tiver as moedas para pagar o veleiro, a sua alma fica vagando. E aí você não... No Egito você tem que levar tesouro. A cultura egípcia é tudo que você tem que ir para o seu túmulo. O que são as pirâmides? São sarcófagos de reis. Tudo que o rei tinha, ele tinha que levar, porque ele ia precisar na outra vida. Então, se você morrer, se você não cuidasse para que sua família colocasse no seu caixão bens materiais, você ia ser um miserável na outra vida. Eu falo isso para minha mãe: quando eu morrer, eu quero todos os meus livros, toda minha mãe posse comigo, deixa nada para ninguém. Não vai entrar no céu. Você vai chegar no céu aqui, Senhor, ficou aqui. Não só uma, mas várias. Tereza chegava aqui, ó. Nossa, Tereza chegar, sai, já arruma o portão do paraíso, entra direto, ainda senta à direita da direita de Jesus. É? Vai levar no carrinho de mão. Tá pesado aqui, já Ah, você então, né? Você tem que pegar um caminhão, né, pra levar, né? Esse moleque é sujo, né? Aquela de domingo é só uma das que ele tem. Só uma. Entrada quente. Cara, desse jeito, tá lá. Pois é. E você tem esse costume. Os israelitas não tinham costume de cremação. Os israelitas enterravam. E nós cristãos herdamos isso. Por quê? Eu lembro que minha mãe foi criada com educação católica. Nossa. E a avó dela, e a minha mãe, até um tempo atrás, ela tinha muito dessas questões. Aqueles costumes e simpatias que a gente aprende, que fica enraizado na nossa vida e que a gente não consegue se libertar. Né? É, umas coisas esquisitas assim. Aí a minha mãe dizia: não tem que cremar nada. Do pó viemos, ao pó voltaremos. Quando queima, vira o quê? Água? Eu falei que vira mais rápido. Não é mais rápido, né? Da terra viemos, da terra vamos. Então tem essa questão da origem de Adão. Veio do pó, então Deus determinou que ao pó, à terra, nós viemos herdar. Eu acho até que se nós fôssemos enterrados sem caixão, seria até melhor para a natureza, né? Porque ia adubar o solo. Eu acho, até, na visão das pessoas, tipo assim, a última visão que ela tem da pessoa... No caixão, né? No caixão inteiro. Então, exatamente. eu acho que ela vai voltar daquele jeito, tá lá dentro da terra daquele jeito. É, mas não no costume judeu. Isso tem nosso costume a gente deixa, né? Às vezes metade do corpo de fora, a cabeça, né? Mas no costume judaico eles enrolavam todo o corpo e era colocado em caverna, não era nem enterrado. Quem tinha túmulo era em caverna, por exemplo, José de Arimateia, né? Jesus não foi enterrado, na verdade ele foi colocado numa caverna, né? O próprio Lázaro. Imagina a ressurreição de Lázaro. Mas não foi enterrado? Você imagina a mão de Lázaro saindo da terra assim? Não. Era dentro de uma caverna, tinha uma pedra que tampava. E aí vocês imaginem como era o estado dessas cavernas, porque os corpos se entravam em decomposição. E a Bíblia fala, né, que quando falaram para Jesus: Senhor, já faz 4 dias que ele está lá dentro, o corpo já está podre. E Jesus tira a pedra. E você vê aí essa questão. Mas por que cremaram o corpo de Saul? Por que Saul foi cremado? É o único rei na Bíblia de Israel que foi cremado. Os judeus também tinham o costume de ser enterrado na cidade que viveu, não foi? Sim. Então foi para impedir isso, né? Não. Não? Eles cremaram porque quase não tinha mais corpo para enterrar. O corpo de Saul estava viajando pela terra dos filisteus sem cabeça. Estava em decomposição num estado que nem embalsamar mais podia. Por quê? Por exemplo, o faraó não era enterrado no dia seguinte que ele morria. O faraó passava pelo processo de embalsamento. Retira os órgãos, retira o fígado, retira o intestino, bota nos potezinhos, perfuma, embalsa, enrola, passa 7 dias, depois passa 40 dias só perfumando e preparando. É assim que as múmias duram.
Por que as múmias dos faraós a gente às vezes encontra, né? Aquela pele preta, né? Aquilo tudo. Por causa do processo de embalsamento. Senão a gente encontrar só caveira. Mas não, a gente encontra até os dentes, né? Aquela pele esquisita, porque o processo de embalsamento prepara o corpo para isso. Saul nem tinha mais um corpo para ser enterrado, quase. Então dessa forma, então veja só, a morte trágica de Saul, a morte trágica, eles cremaram, e aí o resto dos ossos eles enterraram então na vereda de Jabes. Eu chego com os filhos, aí eu vou me contar. Imagina, muitos anos. E não achando encontro a Fernanda lá Gente, Saul foi enterrado. Quer dizer, o resto dos ossos de Saul foi enterrado no alvoredo de Jabes, e o povo jejuou por ele 7 dias. Mas a Bíblia vai dizer, em 2 Samuel 21, que Davi, quando já rei, mandou que tirassem os restos mortais de Saul e Jonatas e trouxessem para Israel, para que fossem sepultados junto aos seus entes queridos. Tá? Então, como o Eric falou, tem esse costume de ser enterrado na cidade em que viveu. Por exemplo, José morreu no Egito, né? José foi embalsamado, né? Mas os ossos de José foram trazidos para Canaã para ser enterrados em Canaã. Foi que nem os ossos do pai de José. Oi? Os ossos do pai de José. Jacó? É. Jacó também morreu no Egito e eles foram fazer o enterro em Canaã, verdade. Então tem essa questão. E assim termina o livro de 1 Samuel com a morte de Saul. E uma morte trágica. Horrível. Veja, eu pelo menos tenho o entendimento de que, para mim, pouco me importa o jeito que eu vou morrer. Eu não tenho essa preocupação do que vai acontecer com o meu corpo. Mas na antiguidade eles tinham essa preocupação. Seu corpo tem que ser enterrado. O judeu não tanto, porque ele crê na vida e ele sabe que não vai precisar desse corpo na outra vida. Mas, por exemplo, os gregos, se você não enterrasse um morto, a alma dele ia vagar e você ia pagar por ele, por não ter enterrado ele. Então era algo muito trágico mesmo. Dúvidas? Perguntas? Podemos voltar então para o 28? Que dúvida? Do suicídio? Você quer falar alguma coisa? Não, a pergunta é... Não, eu quero saber. Basou. Eu ia deixar pra lá. Amém não. Não, tirar de tudo, né? Para o povo era um ato heróico. Heróico. Mas é pecado, não é? Vamos lá. Se suicidar? Vamos lá. A gente não encontra referência nenhuma na Bíblia dizendo que suicídio é pecado. Oi. Quer falar de... Espera aí. Vamos falar de Bíblia. A gente não encontra. Dizendo que, por exemplo... Quer ver uma coisa? Saul se matou? Se matou. E Sansão? Mas foi diferente. Como? Mas não foi suicídio. E aí? Por que eu vou julgar a morte de Saul, mas não julgo a morte de Sansão? Porque Sansão morreu obedecendo a Deus e Saul não? Então é um julgamento que eu faço. Eu acho que é o mesmo fato que, tipo assim, um policial, uma pessoa e um ladrão que mata, os dois mataram. Mas o policial está em serviço, ele teve que fazer isso. Mas você tá falando em tirar a própria vida. Isso. Mas vamos lá. Mas eu vou concluir o raciocínio. Suicidas não guardarão. Homicidas. Mas os suicidas também. Espera, homicidas. A Bíblia fala de Mas homicídios. tem a Bíblia sempre fala de suicídio, porque eu já li, não sei agora eu também. Joga no Google. Já li sim, no Novo Testamento. Não tem. Como não tem, gente? Não tem. A Bíblia fala de homicida. Homicida é quem tira a vida de outro. Aí tem gente que De suicídio não fala. tenta camuflar, mas- Olha só. Vamos falar de suicídio. Oh, meu Deus, Vamos falar de eu vou suicídio. suicidar, vou pro céu. Ninguém tá falando que vai pro céu. Olha só. Você pode morrer normal e não ir. Com isso, Você pode morrer claro, na sala de cirurgia e porque Deus impede. Exatamente. Vamos falar de suicídio.
A gente fala que Sansão não se suicidou, mas que Saul se suicidou. E Jesus? Não. Espera aí. Jesus se entregou ou não aos judeus? A minha vida. Espera aí. Jesus se entregou? Se você que está falando. Se eu entrego a minha vida na mão de uma pessoa, eu não estou entregando a minha vida a ela, o direito de vida ou morte? Sim. Saul não deu esse direito ao servo dele? Sim. E Jesus entregou esse direito a quem? Aos romanos. É claro que Jesus se entregou a Deus. Eu não gosto de dizer que foram os judeus que mataram Jesus ou que foram os romanos que mataram Jesus. Para mim, quem matou Jesus foi Deus. E nem o diabo, né? Para mim, isso está muito claro. E nem o diabo. Tem gente que fala que o diabo deu gargalhada quando Jesus morreu. Para mim, isso está muito claro. Quando Jesus fala para Pilatos que o poder de condenar a ele não veio senão de Deus, ele está dizendo que quem vai me matar é meu pai, não você. Então, isso está muito claro na Bíblia. Mas vamos lá. A Bíblia fala sobre os homicidas. Não matarás é o mandamento. Eu interpreto da seguinte maneira: suicídio é pecado? É. Quem lhe deu a vida? Você mesmo? Não. E por que você está tirando? É verdade. Então, Deus lhe deu a vida. Deus tem o direito de tirar. Então, não matarás é o mandamento. Não mate a ninguém nem a você mesmo. Mandamento paralelo de Jesus: amarás o teu próximo como quem se ama não tem amor à vida. Então não pode amar o próximo. O mandamento de Jesus é você amar o próximo segundo a medida do amor que você tem por si. Uma pessoa que se mata, interpretando por essa palavra, ela está dizendo que ela tem a capacidade de matar outra pessoa também. E aí? Porque o que leva... mas você não entende os problemas psicológicos que levam a pessoa. Eu não estou aqui para julgar a causa ou pelo que leva a pessoa a fazer isso. A gente está vivendo uma época que isso tem crescido e muito no meio evangélico, inclusive pastores têm aumentado muito, né? E alguns pastores têm defendido que a gente não pode julgar. Eu não julgo ninguém. Eu não sei se Moisés foi para o céu, eu não sei se Saul foi para o céu. Eu não quero nem saber. Eu não quero. É aquela coisa, eu não leio a Bíblia para falar quem foi para o céu e quem não foi. Então, eu não posso julgar. Se a pessoa foi para o inferno porque ela morreu pecando, então eu estou dizendo que a salvação é por obras. Vocês entendem? Eu acho que ninguém vai morrer e não ter nenhum pecado. Não, ninguém vai. Exatamente, ninguém vai. Ninguém vai. Então é isso. É porque o povo pensa que o suicídio é um pecado imperdoável e acha que ele só pode receber perdão se ele fizer isso. Olha só, segundo a Bíblia, só existe um pecado imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus só disse isso. Passou disso, baboseira. De teólogo, de pastor, de quem seja. Tá? Jesus só disse isso. Eu não posso acrescentar mais do que Jesus falou. Entendeu? Então é o único pecado imperdoado falando biblicamente. Tá? É isso. John vai falar. Aí entra naquela outra pergunta: quem se suicida perde sua salvação? Aí é o outro mérito, né? Se é possível perder a salvação. Aí você entra em outra questão, que eu não vou entrar agora. Porque a gente tem capítulo 28 para falar ainda. Vocês vão descer? Deixa eu debaixo para o próximo grupo. Deixa eu ver A maior parte do outro grupo vai descer. A gente pode logo no começo. Vai ficar só tendo aí. Aí depois faz uma improvisação. Só a Maria Clara. Não, então deixa ela debater com a gente. Davi ganhou por 400. isso, Davi ganhou. Então a gente deixa o 28 para semana que vem, no início da aula. 6 horas, eu vou começar com quem estiver aqui. Então não vou esperar 6 horas. Nossa, começa às 6 horas. Eu cheguei aqui hoje 10 para 6. Não, hoje era 6 e meia. Mas o nosso estudo é 6 horas. Tá? 6 horas. 6 horas.
noite, boa noite, gente. Então vamos lá começar. Eu coloquei um papel, tá em cima da cabeça da Fernanda.